bem, nós vamos começar então com o momento das crianças. Onde estão elas? Onde todas as crianças vão, onde todas as crianças vão, vão à frente adorar Jesus, que a todas conduz. Venham crianças, vamos adorar. Grandes, pequenas, meninos e meninas, a Jesus louvar. A todas elas, Cristo quer lhes dar a esperança que em breve voltará. Muito bem. Bom dia, crianças. Bom dia, igreja. Tudo bem? Olha só, este é o momento de vocês, mas eu sei que eles também gostam de escutar a história. Então, nós vamos fazer o seguinte, vou fazer um combinado. Vocês vão prestar atenção em mim, tá? Porque é bem legal o que eu vou trazer aqui, e vocês vão ficar bem quietinhos, sem conversar, para não atrapalhar a história deles. Combinado assim? Eu vou me sentar para ficar mais pertinho de vocês. Todo mundo está me vendo? Todo mundo está enxergando? Todo mundo aqui está me enxergando? Então, tá bom. O que será que eu tenho dentro desta sacola? Será que é comida? É um instrumento? Olha, eu trouxe até embaladinho aqui, para não estragar. Vamos ver. O que será? É um objeto. Que objeto será que é? Que será que é? Olha só, você disse que era um instrumento. Um sininho. Ai, é um sininho bonito, pintadinho. Tá? E eu gosto muito do som de sinos. Vocês gostam do som de sinos? Sabia que o sino foi inventado lá na China há muito tempo atrás? Muito tempo atrás, e ele é sim um instrumento, você estava certa. Ele é um instrumento de percussão. O som sai quando o badalo, que é aquela pecinha que está ali no meio, bate nas paredes do sino. Ó. Mas com o passar do tempo, depois que ele foi inventado, as pessoas usavam o sino para muitas coisas. Tá? Eles foram construídos grandões, e eles eram chamados assim. Quando tinha que dar uma notícia importante, tocava o sino. Quando alguém casava no vilarejo, tocava o sino. Quando alguém morria, tocava o sino. Olha aqui para mim. Quero todo mundo olhando aqui para mim agora. Ó. Tem gente que não está olhando para mim. Isso. Quando tinha reunião na igreja, tocava o sino. Não tinha relógio, então quem marcava as horas era o tocador de sinos. E, com o tempo, os sinos foram feitos de todos os tamanhos e todos os materiais possíveis. Eu convidei algumas amigas para participar da história comigo. E eu perguntei, quem tinha sino em casa? E algumas amigas falaram comigo, falei, eu tenho sino. Uma delas foi a Josi. Josi, conta para a gente, mostra o seu sininho, Josi. Olha aqui. Vocês estão enxergando? Todo mundo está enxergando o sininho da Josi? Conta para a gente. Como foi que você conseguiu esse sininho? Eu estava viajando e eu vi esse sininho e achei ele muito bonito e quis comprá-lo. Você gosta do som dele? Eu gosto, sim. Bonitinho o sininho, né? De que ele é feito, Josi? Ele é feito de metal. Muito bem. Muito obrigada, Josi. Outra que me falou que tinha sino em casa foi a Prof. Eliane. Prof. Eliane, você pode me ajudar aqui, por favor? E ela trouxe uma caixa para a gente. Conta para nós aqui, prof. Olha só, presta atenção aqui. Ela trouxe uma caixa. Olha só não atrapalha a visão do outro. Quantos sinos você tem, prof? Não contou. Mas qual é o que você mais usa desses aí?
Esses coloridos que vocês já conhecem, né? Já viram esses sinos? Viram esses sinos? Para que servem esses sinos coloridos, Pro? Esses aqui, eles têm o som já programadinho em cada um. Então, nós chamamos de carrilhão musical, porque cada um tem um som e eles tocam qualquer música. Qualquer música. Segura bem no cabinho, não pode derrubar, é de metal. Eles vieram de bem longe. Bem longe. Você também. Tá. Muito bem, então esses são sinos musicais. Olha só. Muito bom. Agora devolve para a prof, que eu quero mostrar um outro tipo de sino. Devolve para a prof e depois, em algum momento, a gente faz um jeito de todo mundo tocar. Que som gostoso, né? Vocês já ouviram o grupo de sinos aqui tocando? Muito obrigada, prof, pelos seus sinos. Que coisa mais linda esse som. A prof. Ellen também me emprestou alguns sininhos. Ela me emprestou, na verdade, uma sacola de sinos. Mas eu vou chamar a atenção para um deles. Olha só. Sabe para que esse sino é usado? Ele é colocado no pescoço da vaquinha. E daí, quando a vaquinha líder vai andando e tocando o sininho, os outros sabem onde ela está e sabem segui-la. E também o dono da vaquinha consegue encontrar onde ela está. E aqui tem outros tantos sininhos que eu não vou conseguir mostrar todos, porque o tempo está bem curtinho para nós. Mas eu quero agradecer a Prof. Eliane, a Josi, a Prof. Ellen, que me emprestaram os sininhos, e quero falar o seguinte: seja para que for, o sino tem uma função: tocar. Exatamente. A função dele é tocar. E quando é fazer som, é anunciar. É anunciar, é chamar a atenção, sabe? Os sinos tem nas estações de trem, tem em vários lugares para chamar a atenção das pessoas. Quando as pessoas ouvem o som dos sinos, elas logo prestam atenção. E nós podemos fazer uma coisa, não o mesmo barulho dos sinos, mas nós temos que chamar a atenção das pessoas, assim como o sino faz, para 3 coisas. Olha só. Nós, como cristãos, precisamos chamar para 3 coisas só. Jesus é o nosso Criador. Olha só, isso é uma coisa que a gente tem que anunciar. Outra coisa, Jesus nos ama e nos salvou. E a terceira coisa é que Jesus vai voltar. A gente precisa, assim como o sino ressoa e conta para todo mundo, chama a atenção de todo mundo, a gente precisa falar 3 coisas. Jesus nos criou, Jesus nos ama e nos salvou, e Jesus vai voltar. Quem quer ter um som bonito como o dos sininhos na vida e contar de Jesus para as pessoas? Eu quero, hein? Olha só. Muito bem. Então, na saída, eu vou entregar para vocês um pequeno adesivo de sino, que é para você colar na sua Bíblia, para você sempre lembrar que você precisa anunciar Jesus para as pessoas. E depois, em outro momento, a gente vai combinar para a gente ver essa coleção linda de sino que me emprestaram. E eu fiquei bem feliz, porque eu amo o som dos sininhos. Muito bem. Certo? Combinado assim? Quem vai fazer oração para mim? Vem cá, querida. A Ana Júlia vai orar. Então, arrume a mãozinha, feche os olhinhos. Querido Jesus, que a gente possa falar de você todos os dias. Que esse sábado seja bom, que ninguém se machuque, nada assim. Amém, Jesus. Amém. Muito bem. Pode voltar com o papai e com a mamãe, com reverência.
E esse é o momento que você pode adorar a Deus, trazendo seus dízimos e suas ofertas à casa do Pai. Os diáconos estarão passando as salvas. Muito bom dia, Igreja da Vista Alegre. Todo mundo animado, com frio, mas animado, né? Porque é sábado, dia de louvar a Deus. E a gente vai pegar um pouquinho desse horário aqui também para valorizar a escola sabatina. A gente já está se aquecendo para o 13º sábado, que é semana que vem, certo? E essa igreja aqui, só uns 40 anos atrás, eu lembro, 13º sábado, dia de falar os 13 versinhos, e todas as crianças cantam, e hoje a gente quer dividir com vocês algumas canções conhecidas para elevar o nome de Deus. Essa é a classe em inglês, que nasceu aí há umas 2 lições atrás. O pastor conversou comigo, com a Sheva, vamos lá fazer. Nós temos um grupo muito bom lá, abençoado. O pastor já entregou hoje a nossa lição, ele providencia a lição em inglês para a gente. E a gente queria participar do 13º sábado. Só que como a gente não é criança, a gente está cantando um sábado antes. Mas quem sabe vem a ideia, né, de todas as classes, mesmo não sendo crianças, terem a declamação de uma poesia, quem sabe, um solo, uma dupla. Fazer as coisas de antigamente, né, Keila? Aquela coisa mais envolvente, né? Para louvar a Deus. A lição que a gente termina semana que vem, né? Que vocês já têm que trazer uma oferta especial. Mas as orações têm que ser mais especiais, porque o velho continente acha que já tem tudo que precisa e já não está mais acreditando em Deus. Nós vemos alguns vídeos em inglês da missão global, em que algumas igrejas estão se transformando em coffee shops. São lugares lindos, em que Deus não é mais louvado naqueles lugares. Então a gente tem um recado para dar. 3 músicas que eu acho que vocês conhecem, mas nós vamos cantar em inglês hoje, tá bom? Para louvar a Deus em todas as línguas que existem, mas hoje só em inglês. E quem souber inglês, eu sei que muitos dos irmãos da Vista Alegre dominam a língua e que gostam da classe onde estão e não estão com a gente lá, não tem problema. E se quiserem visitar a gente, serão muito bem-vindos. Esqueci de alguma coisa, Sheva? Só fica o nosso convite, vão lá visitar a gente, destravar esse inglês, que às vezes está meio travado, né? Lá é um bom lugar para a gente praticar. Todos os sábados, ali na salinha pastoral, nos encontramos às 9 horas. Primeira música, Give Thanks. E o maestro que toca em inglês também, hein? Isso é uma coisa... Somos bilíngue.
grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich, because of what the Lord has done for us. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich, because of what the Lord has done for us. Give thanks. Give thanks with your grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. Give thanks with your grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich, because of what the Lord has done for us. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich, because of what the Lord has done for us. Give thanks. Então a próxima música, I'll Surrender All. All to Jesus I surrender.
última canção, essa é muito linda, hein? Essa vocês vão ter que soltar a voz em inglês aí. The Power of Your Love. E a gente tem alguns projetos ainda também para dividir com a igreja. Vocês sabem muito bem que a igreja adventista originou-se nos Estados Unidos e a língua inglesa, o espírito de profecia foi escrita. A gente já está fazendo algumas encomendas que vêm lá dos Estados Unidos para a gente fazer um clube da leitura em inglês aí, de livros da Espírito da Profecia escrito no original, tá bom? Logo, logo a gente vai ter esse projeto aí também. Como última canção, The Power of Your Love. Vamos nos colocar em pé? Oremos. Querido Deus, somos-te gratos, Senhor, porque o Senhor nos dá dons. Nós sabemos que a língua é um dom e que através de nós falarmos outras línguas, nós podemos comunicar do seu amor para as outras pessoas. Gostaríamos, Senhor, de entregar a nossa classe de inglês em tuas mãos, para que ela não seja só uma classe nossa, mas que nós possamos compartilhá-las com outras pessoas, que ela possa, Senhor, ser usada para que nós possamos trazer outros para te conhecer. Pedimos que o Senhor esteja conosco durante esse culto divino também, que o seu Espírito esteja aqui conosco na igreja. Nos dê um feliz sábado, em nome de Jesus, amém.
Feliz sábado, igreja. Não sei porque eu não domino, mas é tão bonita a música em inglês, você já percebeu? Não sei, parece que ela tem uma... Quem é músico entende mais do que eu, mas parece que é mais fácil cantar em inglês, e ela fica mais bonita, melodiosa, né? Mas que Deus abençoe essa classe de inglês. Eu vi aqui umas 10 pessoas cantando, mas eu sei que aqui na igreja tem mais de 50, 60 que falam sim, né? Tem que fazer um coral, ou o coral cantar em inglês também, né? Parabéns, esse é um dom que Deus dá a todos nós. Queremos saudar a todos que aqui estão, os nossos amigos também que nos assistem. Nós vamos hoje compartilharmos um pouco da palavra de Deus, e nada mais importante do que ouvir o Espírito Santo falando a nós. E eu queria convidar você a fazer uma oração de joelhos. Nós não oramos de joelho ainda nesse culto de adoração. E o ser humano que confia em Cristo tem que ter uma remissão. E eu queria que, se você puder, quem puder conosco, se ajoelharmos para orarmos ao nosso Deus mais uma vez. Senhor nosso Deus, amantíssimo Pai, queremos nesse instante, Senhor, entregar as nossas vidas em Tuas mãos, nosso entendimento em Tuas mãos e as nossas angústias também em Tuas mãos, ó Pai. Querido Deus, agora iremos ouvir a Tua palavra. Usa-nos como instrumento em Tuas mãos, a despeito de quem sou, mas que realmente o Espírito Santo fale a nós, Senhor. Nos ajude a tirar tudo que tem afastado a nossa atenção de ouvir a Tua voz. Que o Espírito Santo faça presente nesse instante, e que unicamente toda honra, glória e louvor seja dada a Ti, ó Pai. Vem estar conosco, perdoe as nossas falhas, em nome de Jesus. Amém. Amigos, eu fiquei incumbido de trazer uma mensagem para vocês, de algo que eu tenho experimentado há muitos anos na minha vida, e agora de uma forma um pouco mais intensa. Eu sou filho de uma família missionária, tá? Então, filho de missionário, ou ele é igual casa de ferreiro, ou espírito é de pau. Não, mas meus pais são missionários, às vezes chamavam eles de nômades, sabe? Aquelas pessoas que mudam muito, mas sempre mudaram em prol da igreja, né? Não são obreiros, só para vocês entenderem, são autônomos, sabe? Pessoas que, para que nós possamos ter uma educação fundamentada na palavra de Deus, as escolhas deles foram em prol disso. Mudamos para uma cidade que tinha uma escola que poderia ser adventista para que eles estudassem, mudamos para um lugar que teria algum emprego para que meu irmão trabalhasse em prol do Evangelho. E quando cresci, casei com uma esposa que me ama e ama muito essa proposta da palavra de Deus, que é ser missionário. Nós optamos em ter um trabalho missionário um pouco mais intenso. Particularmente, eu participei dessa 4ª missão que eu participo. Eu quero deixar claro para vocês, para que entendam, é uma missão de autopatrocínio, tá? Então, o que é autopatrocínio? O que é autopatrocínio? É aquele dinheirinho, aquele Pix que você tinha, que ele saiu, tá bom? E não, eu falo deixando claro para que nós entendamos que a missão precisa de desprendimento. Se somarmos as 4 missões, eu poderia ter uma opção de melhoria na minha casa, ou um veículo novo, enfim. Mas Deus escolheu algo diferente que o dinheiro não traz. Algo eterno que nada vai apagar. Na volta de Cristo, tudo que nós temos vai ficar. E o que você vai levar? A tua memória, o teu aprendizado. E a Igreja Adventista, de uma forma inteligente, tem feito essa abertura na União Sul, para que trabalhamos em prol da missão. E a ACP, Associação Central Paranaense, nesse período de maio, desafiou aos funcionários. Nós somos aproximadamente 98 funcionários. Desses 98, nós tivemos 34 valorosos que decidiram abrir mão de alguma coisa, entregaram as suas férias também, tá? Então, não foi só o financeiro, calcularam as nossas férias, então nós usamos as férias já para estarmos num projeto missionário, Eu estou sem o apresentador, não sei se o Rodrigo passa para a gente os slides, só para nós entendermos um pouquinho o contexto do que nós vamos falar. Essa daqui é uma visão do local onde nós fomos, tá? Só para vocês entenderem um pouquinho. Nós saímos no dia 8 de maio, de Curitiba para o Catar, lá onde foi a Copa, sabe? E quem gosta de andar de avião, pobre, Eu falo bem a verdade, meu sonho é andar de avião para comer tudo que tem lá, Não vou mentir para vocês,
Eu andei no avião, nunca tenho andado, mas 14 horas, quase 15 horas de voo, gente, é muito tempo, né? Paramos no Catar, emendamos mais um avião para comer um pouco mais, né? Só que o outro avião não tinha nem TV, eu fiquei indignado, mas tudo bem. Fomos mais 4 horas até chegar em Amman. Amman é a capital da Jordânia, tá? Não sei se vocês conhecem, a Jordânia é um país do Oriente Médio, na janela 1040. 97% da população é islã, o domínio é 100% do islã, tá? Ah, José, o que é isso? Se você digitar na internet, você vai entender um pouquinho, né, na tua tarde ali. E essa foto, ela representa duas coisas, foi tirada do meu celular, só que para vocês entendam duas coisas. Essa selva de pedra antiga é a capital Amman, tá? E no meio dessas monte de prédio existe uma única igreja adventista. Se desse um zoom, nós acharíamos ela bem nesse canto aqui, sabe? É uma igreja adventista que existe na capital de Amman, né? Amman, ela tem uma população, a Jordânia inteira tem uma população de 11 milhões e meio de habitantes, tá? Com uma presença de 82 pessoas adventistas. 82 pessoas para 11 milhões e meio de habitantes. Dá uma continha básica de 135 mil habitantes para cada adventista, né? Vista Alegre tem quantos membros? 386 membros, para um bairro de 10 mil habitantes, que seja. Nós percebemos a limitação que existe para que o Evangelho alcance onde ele nasceu, né? Vamos falar bem a verdade? A história bíblica que acreditamos, que confiamos, nasceu ali. Foi ali, Jesus passou por lá. E hoje é essa situação que existe sobre a verdade que cremos, né? E do outro lado é onde eu tirei da laje, que eu fui responsável, já consegui me recompor do projeto missionário, irmãos. E outro detalhe que eu queria compartilhar com vocês, quem estava aqui, nós temos aqui umas... Depois eu vou pedir para que fiquem em pé, para vocês entenderem quem participou conosco aqui. Nós fizemos um serviço diferente do que eu pratico profissionalmente. Eu fui responsável, fui classificado com orelha seca, né? Como fala assim, na obra, trabalhei na construção, fiquei responsável pela laje lá, né? Eu e mais alguns amigos. Então, o sol de lá não era verão, então nós escolhemos a data especificamente para um pouquinho de uma ausência de um sofrimento, mas não sendo verão no deserto, amigos, é muito quente, não, é muito quente, é fora do padrão. Tanto é que tivemos algumas baixas, né? Com a graça de Deus recuperaram, mas assim, era um por dia, porque era muito quente, a umidade quase 6%, 9%, terrível, terrível, e eu fiquei responsável pela laje, então eu tirei essa foto da laje, só para vocês entenderem onde nós estávamos na escola adventista de lá, tinha 4 mesquitas, aqui é uma que ela, depois eu tenho até o som aqui, mas não quis, depois eu mando no grupo da igreja para vocês ouvirem um pouquinho, eles tocam 5 vezes por dia. No primeiro dia é assustador, porque é muito alto mesmo, para que você acorde, né? E quando isso aconteceu, no primeiro dia, o povo não dormiu, já estava com o fuso horário tremendamente abalado, 6 horas de diferença, né? Você viaja, você chega com sono, e é de dia, e você quer dormir, e não pode, você tem que trabalhar, enfim, né? Mas o que me chamou a atenção é que o projeto do Islã, ele tem 5 leis que regem o Islã, um deles é a adoração aos 5 vezes por dia. Nós falamos no nosso culto de manhã, de tarde e de noite, 3 vezes por dia, né? Eles fazem 5. Mas o que me chamou a atenção é porque quando eu ouvia a mesquita tocar, eu entendia que eles eram igual nós, adventistas do 7º dia, com todo respeito, que toca a mesquita e eu volto a dormir. Falei, certeza que deve ficar dormindo esse povo. Eu pensei nisso por todos os dias, até um dia eu estar na frente da mesquita, na hora que tocou o chamado, para a charria dele, é o chamado que é... E eles tocam muito alto, mas tinha muita gente se levantando da sua casa, se estava dormindo com pijama, com a roupa que estava, todos os homens indo à mesquita orar, que faz parte das leis do Islã. Me desculpe, só porque nós entendamos, eu falo isso porque às vezes eu fico envergonhado, porque eu tenho um evangelho tão puro, tão verdadeiro, tão santo, e tanta facilidade que temos, e nós não o buscamos. Amigos, durante a missão, cada lugar tem as suas peculiaridades, mas a janela 1040 é um desafio para a igreja mundialmente falando. Não é o Josué que está falando, eu não sou nem pastor, mas existe um pastor lá, que eu queria que vocês ouvissem 2 minutos e meio dele falando como é viver lá. Ele é um pastor brasileiro, sobrinho do nosso pastor Guinter, um jovem que poderia estar fazendo muita coisa para a igreja aqui, promissor, e escolheu servir. Ele vai falar ali uns 2 minutinhos, se puder colocar para a gente o vídeo do
o pastor Christian. Olá, tudo bem? Meu nome é Christian Valauer, eu trabalho aqui na Jordânia, sou pastor da cidade de Irbid. Nós temos 4 igrejas aqui no país. Olá, tudo bem? Meu nome é Christian Valauer, eu trabalho aqui na Jordânia, sou pastor da cidade de Irbid. Nós temos 4 igrejas aqui no país. 3 delas são pastoreadas por pastores árabes, né? Um egípcio, o outro jordaniano, local. E eu sou o único estrangeiro hoje trabalhando aqui. Nós pertencemos à Janela 1040, vocês conhecem, já ouviram muitas histórias missionárias a respeito dessa região. E é uma região onde a pregação do evangelho é muito dura, muito difícil, né? Nós temos inúmeras dificuldades, começando por mim com a língua, né? Nós temos o dialeto, que é o árabe das ruas, nós temos o árabe clássico, que é o árabe dos livros, das notícias, da escrita. Então, você tem que aprender praticamente 2 línguas simultaneamente, que são muito difíceis de você aprender. Então, existem inúmeras barreiras que dificultam o avanço da obra. E uma dessas dificuldades que nós temos é esse conflito entre cristãos e muçulmanos, porque nós, cristãos, somos a minoria no país. Mais de 95% da população é muçulmana. E o país, o governo é muçulmano. Então, eles não aceitam o proselitismo. Até pelo atrito que existe, né? Tem que existir um respeito. Muçulmano continua muçulmano, cristão continua cristão, e não existe assim um passando para o time do outro, vamos assim dizer. Por exemplo, quando o meu filho que nasceu aqui, né, o primeiro filho agora nasceu na Jordânia, e estava lá o nome dele na certidão de nascimento, Heitor Costa Valauer, embaixo a data de nascimento, e mais embaixozinho ali embaixo estava escrito cristão. Então, quando você nasce, já te definem cristão, pais cristãos, filho é cristão, pais muçulmanos, filho muçulmano. Né? Rodrigo, então, você mudar de religião... Pode dar um pausa ali, Rodrigo. Depois eu mando no grupo também, se vocês querem ouvir. É um muçulmano. testemunho um pouco mais longo, mas eu só queria que vocês entendessem que o pastor Christian, o filho dele, o Heitor, ele nasceu lá, em Irbid, então ele é jordaniano, mas lá não é jordaniano. Porque ou você é muçulmano, você viu que na certidão sai, né, Josué, filho de Vera Lúcia, de José Silvio, brasileiro, não, lá você é muçulmano ou você é cristão. Então hoje, na Jordânia, de todos os países da Janela 1040, a Jordânia, a igreja adventista é oficial, então ela existe um CNPJ, ela não é algo fora do padrão, só que você não pode convencer ninguém, você pode testemunhar, por isso que eu falo, o evangelho na Janela 1040 tem que ser pregado com o exemplo, com a tua postura, com a tua decisão, com a tua educação. Porque se você chamar ele para fazer um estudo na tua casa, você é pena de morte. E se vocês entenderem um pouquinho o contexto, antes de nós chegarmos lá em Irbid, que é a segunda maior cidade da Jordânia, um povo que não adventistas também fizeram um projeto numa outra igreja, missionário, enfim, e no último dia que tinha o voo para voltar para os países deles, entenderam que, vamos fazer o seguinte, não tem nada para fazer aqui em Irbid, vamos entregar um folheto nosso. Saiu e entregou os folhetos na cidade. Vocês têm noção, o Irbid tem em torno de 900 mil habitantes, mas isso informalmente, mas falam que chega a 1,5 milhão. Então, é uma cidade grande, qual Curitiba. Eles entregaram, tudo certo, passou-se assim uma semana, o povo do Islã entendeu o que estava no folheto, e acharam um absurdo, foram lá e demoliram a igreja que estava sendo reformada. A sorte deles é que eles tinham ido embora, porque senão demoliram junto. Né? A proposta era que eles juntos, do projeto. Isso é o limite, isso é a verdade que um missionário cristão, um pastor, né, eu fico pensando, eu falo da família do Christian e da esposa e do pequeno menino de 1 ano e 9 meses. Né? Se você acha que está difícil você ir lá no Santa Cruz aqui, ou no Hospital do Pequeno Príncipe, se está ruim para você pegar 10 minutinhos de trânsito, imagine essa mãe com um menino de 1 ano e 9 meses com problema de dor de ouvido. No árabe. Você acha que eles falam árabe? O Christian estuda 4 horas por dia para conseguir se comunicar, porque árabe é muito difícil. O problema é que até o alfanumérico deles é diferente. Eu falo porque eu tenho o dom de línguas, né? O pessoal que foi na missão entendeu isso, todo mundo teve um pouco. Gente, é muito complexo, é muito diferente, né? Mas Deus tem colocado e erguido diariamente
missionários, pessoas para testemunhar de alguma forma. Amigos, continuando aqui, só para a gente, né, acho que foi para o lado errado, isto. Esta imagem eu também peguei, nós tiramos ali, foi do meu celular, tá um pouquinho, a resolução está um pouco baixa, mas nós tiramos eu tirei essa foto de cima do Monte das Oliveiras, mirando Jerusalém. Se você olhar, é até um cartão postal lá em Israel, né, nós temos essa visão, que é o Domo da Rocha, que é uma visão do santuário da época de Jesus. O santuário ficava ali em Israel, em Jerusalém, e nesse lugar era o santuário, né? O que mais me incomoda em todo esse cenário dessa misturança de religiões é que ali dentro de Israel é um lugar que é Islã. Você tem que ter autorização para você entrar lá. E a briga entre o muçulmano, o judeu, o cristão é tão grande em prol de uma coisa que a gente tem estudado na lição da Escola Sabatina sobre adoração. Todos querem ser adorados, né? E isso me chamou muito a atenção, vendo tanta entrega de denominações diferentes. Eu falo porque é vergonhoso a forma que nós, adventistas, às vezes adoramos, perto de algumas coisas que eles fazem, às vezes até extremos, mas eu vejo o respeito que as crianças têm, eu vejo como os pais deixam as crianças em silêncio. Eu falo que eu tenho 2, e o pastor falou um pouquinho sobre isso em nossa igreja. Eu acho que é a minha responsabilidade, né? Isso é um pouco pesado falar sobre o assunto, mas também nós não podemos falar sobre a verdade de Cristo de uma forma que seja só suave, né? E, amigos, eu queria que vocês entendessem um pouco mais. Eu vou passar um vídeo agora, para vocês entenderem o que nós fizemos lá, porque eu vou falar um pouquinho de lugares que Cristo passou, e a Jordânia tem um privilégio de ter um ambiente fantástico, de muitas situações. E eu queria convidar, nós somos em 9 anciões. A partir de hoje, você tem mais de 7 pessoas aqui dentro que foram para a missão. Dá 2 semanas de oração cada uma delas. Você vai convidar todas elas para pregar no domingo, na quarta e no sábado. Eu vou mandar a lista para vocês, eles vão ficar em pé, porque isso que eu quero que fique gravado na filmagem. Você assiste em casa de novo, tá? Todos os anciões, você chamam eles para conhecer um pouquinho. Vamos passar um pouquinho o vídeo, é 3 minutinhos.
Gostaram? É lindo o lugar. E assim, pessoal, quando eu fui vendo o vídeo ali, eu vou entendendo algumas coisas, só para vocês entenderem. Hoje o Nelson mexe com isso, tem bastante gente que trabalha na área de construção civil, o Celso ali, companhia. Normalmente, uma pessoa que trabalha na construção civil, ela trabalha uma média de 7 horas por dia. Ela começa, para o lanchinho dele, tem o gole dele lá, e termina à tarde, vai embora às 5 horas, ele está em casa. Dava uma média de 12 a 13 horas por dia nós trabalhamos, todos os dias. E para quem fica no computador ou no ar-condicionado digitando uma nota, pergunta para o John ali como é que ele está hoje. A minha mão está descascando até hoje. Te confesso, bem franco. Eu falo isso não é para que vocês entendam que nós fomos fazer algo diferente. Aqueles 34 pessoas que estavam ali tinham classificações diferentes. Presidente, pastores. O que eu fiquei impressionado é que quando nós sentamos lá, todos eram iguais. Cada um com um martelinho na mão, uma espátula na mão, trabalhando no sol danado, para entender algo que deveria ser diferente, porque tudo que nós estávamos fazendo lá era reformando uma igreja que havia fechado. O mais triste disso é que a igreja adventista de Iberd fechou. Você sabe o que é isso? Volta a ter 1.600.000 habitantes sem nenhuma igreja adventista. Aquela igreja vai virar um centro de influências para nós tentarmos trabalhar com línguas, com música, para tentar voltar a ter uma igreja adventista na cidade de Irbid, com 1.600.000 habitantes, que hoje, pela igreja, mundialmente falando, existe 4 adventistas. Quem são os 4? O Christian, a esposa e o menininho, que não são jordanianos, e uma senhora jordaniana. É triste, a gente olha muita coisa acontecendo, a igreja adventista se movendo, mas o Espírito Santo precisa agir mesmo, porque o evangelho precisa chegar a todo mundo, correto? Amigos, continuando ali nos slides, nós vamos ver um pouquinho. Eu também tirei essa foto, que fala um pouquinho sobre 2 ambientes. Opa, isto foi do meu celular. Aqui é um terminal rodoviário, quem conhece o Inter 2 ali, quem já andou ali, não, já Campina do Siqueira, já pegou o Capão Raso, é esse mesmo. Eu gosto de dormir no ônibus circular, eu tenho mais sono. Eu tirei essa foto propositalmente porque, historicamente e biblicamente falando, esse daqui é o Gólgota, é o Monte Caveira. Né? Se você olhar ali o formato, tem os 2 olhos ali, isso é bíblico. Se você depois eu mando para vocês no grupo mesmo. É que entre o segundo ônibus tem ali um furo na rocha, é que o ângulo que eu tirei foi mostrando mais o ônibus. Por quê? Nós estamos num lugar onde Jesus viveu, onde o Evangelho nasceu e onde o orgulho existe. Ali, onde foi a crucificação de Jesus, nem judeu, nem islã, é do Islã, é um espaço do Islã dentro de Israel. E eles não querem que seja um monumento que fale sobre Jesus. Então, eles colocaram uma rodoviária para virar um lugar comum, para não ter um acesso, para que você entenda um pouco sobre a história, né? E do outro lado, eu coloquei ali no Muros das Lamentações, nós chegamos lá no Shavuot, que é o feriado mais importante para o judeu, né? No dia, coincidência, estávamos lá nesse dia, numa quinta-feira, né? E na sexta-feira eles recebem o Shabá, e eu olhei esse menininho com a oração dele ali, gente, eu filmei, eu botei uma foto que eu filmei ele. Amigo, que criança sincera. Eu fiquei assustado, porque para eu fazer um culto com meu filho em casa, às vezes é na força, não é? Não é? Ou sabe que eu sou um astronauta? Na tua casa é como? Não é verdade? Amigos, assim, nós precisamos viver o evangelho de tal forma que os nossos filhos, a nossa herança, a essência da igreja precisa entender o que estamos fazendo aqui. Não faz sentido nenhum vocês gastarem, eu gastar 2, 3 horas aqui, sem entendermos qual é o real motivo de sermos cristãos. E quando eu olhei todo esse cenário, eu fico pensando assim, como que o Josué tem feito no seu lar para que as crianças amem mais a Cristo do que amem a Ele. Amem mais a Cristo que ame bater um bafão, que a criança agora, eu tenho filho, meu Deus do céu, passou o dia mexendo com figurinha. Que amem a Cristo a ponto de entender, eu vou orar. Eu sei que é complexo, a gente está falando quem é, tem bastante professores aqui também, mas é algo que se nós não ensinarmos na base, não vai ensinar quando tiver 18 anos, não, me desculpe. Se você provar que consegue ensinar com 19 anos, me desculpe. Naturalmente deveria ser na base, né? Irmãos, eu eu forcei 2 pessoas a falarem, porque eu não queria só eu falar, sobre as perspectivas que elas tiveram dos mesmos lugares que nós estávamos, porque cada um trabalhou juntos, só que teve olhares diferentes. E eu chamei voluntariamente 2 pessoas. A primeira pessoa
E aquela pessoa que estava analisando, ela era diretora do nosso serviço, ela era engenheira do projeto, ela que assinou a RT lá, ela estava sendo brincadeira, era a Dilce, né, Dilce? Vem aqui, Dilce, fala uns 2 minutinhos sobre suas percepções, sobre o que você vivenciou lá. E se quiser comentar sobre essa cena ali também, fique à vontade. Eu garanto para vocês que eu trabalhei, eu prometo para vocês. Foi injusto, eu já reclamei com o rapaz produtor do vídeo, que ele não vai ser mais meu coleguinha de trabalho. Não foi justa aquela imagem, mas foi um privilégio imenso, uma emoção sem par, grata a Deus todos os dias por essa oportunidade de conhecer um lugar tão especial. Alguns lugares nos marcam, eu digo que quem tem o privilégio de viajar, que são internacionais, viajam sempre, eu imagino que seja maravilhoso, mas eu acho que conhecer aquele lugar foi de tão tocante, tão transformador. Eu chorei, acho que o tempo todo daquela viagem, eu me emocionei o tempo todo. Alguns lugares foram marcantes demais. Um deles foi o Monte Nebo, onde nós tivemos a oportunidade de conhecer. E depois que eu desci do Monte Nebo, que dá a impressão que estar lá em cima é o principal. Você vai estar no lugar onde Moisés foi recolhido por Deus, que teve o privilégio de, depois de tantos anos de trabalho dedicado à obra, ser convidado a subir num lugar tão árido, e a subida é extremamente íngreme, 817 metros de altitude. Não era uma coisa simples. Num sol causticante, uma aridez tremenda, e ele foi convidado a subir. E de lá de cima ele pôde ver todo o panorama de uma terra frutífera, que produz leite e mel, maravilhosa, porque de lá ele tinha vista para Jerusalém. E Deus falou, olha, você não vai entrar lá. Eu não imagino prova de fé olhando pelos olhos humanos maior que essa. Quando você trabalha tanto e o teu mérito é morrer, dá a impressão que é injusto, né? Mas Deus tinha propósitos maiores. E o que é extremamente tocante, que eu falei, olha, as profecias se cumprem aos nossos olhos, e nós não estamos nos dando conta. Na entrada do Monte Nebo tem um memorial, que foi feito em homenagem ao Papa João Paulo II, que esteve em 2000 naquele local. E ali tem um memorial escrito em hebraico e latim, onde diz, Deus é amor. Um pai, eu vou ler aqui para a gente ter uma noção melhor, só um minutinho, por favor. E ali diz assim, olha, naquele memorial em latim e árabe, que se lê em homenagem a judeus, cristãos e muçulmanos, e ali fala, Deus é amor, um Deus, Pai de todos, que está acima de todos. Quando se fala em um Deus, a gente pensa, puxa, que maravilhoso, eles lembraram, é um memorial que chama-se o Livro do Amor. Porém, a questão que está por trás de tudo isso é que a palavra de Deus, o amor de Jesus e o sacrifício que Deus fez para nos redimir e nos salvar é esquecido. E isso nos dói e machuca profundamente. O mesmo se fala quando nós imaginamos o Muro das Lamentações. Eles comemoram o Shabá de uma maneira tão vivificante, tão linda. A cidade inteira desce para comemorar o Shabá no Muro das Lamentações. Era festa de Pentecostes, como o Josué mencionou. Eu nunca vi nada igual. Sexta-feira, aos 5 minutos do pôr do sol, nós estamos finalizando nossas atividades de casa e olhe lá. Não, lá as famílias, filhos, crianças, pequenos, uma imensidão de jovens descem para louvar, adorar e comemorar a chegada do sábado. Eu disse, Senhor, se eles não acreditam no sacrifício de Jesus e fazem dessa forma, por que nós fazemos tão diferente disso? E é arrebatador, o Monte das Oliveiras, você entrar em algumas igrejas, ver a diversidade de religiões dentro de uma única igreja, batalhando por um espaço, é extremamente tocante e visível que as profecias estão se cumprindo e que Jesus vai voltar. E Ele vai nos resgatar. Ele veio viver naquele lugar árido, sofrido, deixou tudo, porque Ele tinha um plano de amor, de resgate e salvação por nós. Foi um privilégio. E a única coisa que eu espero é que, acima de um turismo e missão, essa missão me transforme. Amém. E me ajude a estar mais perto de Jesus todos os dias. Muito obrigado, Dilce. Amigos, por isso que eu falei, ancião, aproveita aqui, ó. A vontade é só fazer oração e ir embora, Dilce. Parabéns, viu? Que Deus te abençoe. Realmente são percepções vastas, assim, é muita informação. Te falo que, e para vocês entenderem também o contexto,
ela falou sobre o turismo. O nosso turismo ele durou 5 dias, tá? Entendam bem, nós passamos 22 dias na construção e 5 dias no turismo, né? E o turismo ele também foi autopatrocinado, né? Então, assim, existe uma situação para que vocês entendam também, né, a proposta que a igreja faz. E eu te falo que eu já tinha feito isso com a minha esposa. Eu fui em uma viagem de férias, eu falei, eu não quero mais voltar aqui sem conhecer outro lugar, que a gente vai no mesmo lugar sempre, sabe? E quando nós fomos naquela região, gente, é um presente de Deus. Se você pudesse organizar, não é algo de outro planeta, perto de algumas viagens que os nossos amigos fazem, eu sei, porque eu acompanho a realidade, sabe? E é tão válido para a nossa fé, é tão importante para a nossa fé, que tenho certeza que fará toda a diferença. Essa foto que eu coloquei realmente do Monte Nebo, é interessante se você parar para pensar, lá no fundo a parte é mais verde, porque ela é toda banhada, é vasta, de água, aqui no meio de um deserto tremendo. Você tem noção, a Jordânia e Israel, eles têm 72% do teu território deserto de não ter nada. Então, 30% só é habitável, né? Então, é um lugar realmente bem seco, é bem diferente. Nossa, opa, passou aqui, se eu só voltar aqui. Tem mais uma pessoa que vai falar ali, vai? Consegue lá? Tem mais essa cena também, é uma foto que nós tiramos ali no Jardim do Túmulo, né, que... Acho que esse aqui. Pode pegar. Qualquer um deles. Bom dia. Josué falou que forçou algumas pessoas a falarem. A Dilce nem tanto, que ela já tem a comunicação aflorada. Dificilmente vocês vão me ver aqui na frente ou falando, mas realmente depois de uma missão onde você vai num lugar que você não pode falar de Jesus, eu fiz um propósito que, para quem eu puder falar de Jesus, falar quem é Jesus, eu vou falar. Então, para mim, estar aqui não é confortável, mas se for para falar de Jesus, eu vou falar dele em qualquer lugar e onde eu puder falar. Amém. E aqui estamos mostrando que é possivelmente o local, a tumba de Jesus. Vou ler o verso aqui. Mas o anjo, dirigindo-se às mulheres, disse, não temais, porque sei que buscais Jesus, que foi crucificado. Ele não está aqui, ressuscitou, como tinha dito. Vinde ver onde ele jazia. E depois depressa dizei aos seus discípulos que ele ressuscitou dos mortos. Todas as pessoas elas têm impressões diferentes dos locais, assim como Josué e a Dilce falaram. Algumas pessoas, ao verem o local, ao entrarem no local, se emocionam, lembram do que Jesus passou, do sofrimento que ele teve por cada um de nós, né? Mas quando eu entrei nesse local, para mim foi muito impressionante. Eu senti uma alegria incrível, porque a primeira coisa, até depois disso a gente fez um culto juntos, que eu fiquei muito feliz porque o meu Jesus, ele não está morto. Aquele lugar ali para mim foi simbólico, porque eu sei que ele está vivo. E a gente até cantou, eu até falei assim, a gente tem que cantar porque ele vive. E eu posso crer no amanhã. Então, a gente tem esperança e o nosso Deus é poderoso e ele ressuscitou. Obrigado. E realmente, amigos, traz impactos diferentes, porque nesse mesmo local é uma fila para que o turista consiga tirar uma foto e sentimentos diferentes. Tem gente temerosa e tem muita gente procurando onde Jesus está enterrado, tentando achar a caixa com ossadas, sabe? No lugar onde o Evangelho nasceu, e tantas percepções diferentes de algo que deveria ser eterno, né? Amigos, eu queria, a intenção do culto desse sábado é mais trazer para vocês a urgência que precisamos testemunhar desse Evangelho que cremos. Não faz sentido nenhum a Associação Central Paranaense abrir mais um templo, se você tem dificuldade de vir no culto. Se te chamam para orar, você não quer. Se for para passar uma lição, você não se coloca à disposição. Você percebe? O tempo tem acontecido e as coisas têm se movido dessa forma, né? Eu queria que a professora Zélia, a senhora que falou que ia falar 2 minutos, dona professora Zélia, eu queria que vocês entendessem percepções de pessoas diferentes. Isso não vai terminar hoje. Eles não sabem, tá, gente? Mas quarta e domingo eles estarão aqui conosco compartilhando um pouco da missão deles. Eles não sabem porque eu vou convidá-los, mas tá bom. Mas será uma bênção. Obrigada, José, pela oportunidade. Eu voltei extremamente tocada da missão na Jordânia. Como Josué, eu já tinha feito missão em outros lugares,
Mas dessa vez, o que me tocou foi como nós ficamos presos sem a oportunidade de falarmos de Jesus. Porque as outras vezes que nós fomos, a gente acabou tendo contato com outras pessoas. E ali, as únicas pessoas que tiveram contato com os locais foram as meninas que pintaram o muro do lado de fora. Porque aí as pessoas passavam, nós mulheres, neste ambiente, é um ambiente onde a gente precisa se cuidar muito. Então, tinha várias regras, como a gente não podia sair na rua com o cabelo molhado, nossas roupas precisavam ser um pouco mais compridas. Então, elas estavam na rua, nós tínhamos um jalequinho assim, que nos tampava bem, mas a gente estava assim, desfiguradas, né, meninas? Porque de boné, máscara, ali as meninas ficavam lixando a parede e elas reformaram toda a parte da frente. Então, as pessoas que passavam na rua achavam estranho aquele monte de mulher trabalhando com apenas 2 homens. E era um trabalho de construção pesado mesmo. Eu mesma, se vocês mandarem eu arrancar todos esses rodapés, eu confio, garanto para vocês que até o meio-dia eu arranco. Porque meu serviço, de acordo com o meu tamanho, foi arrancar rodapé. Porém, as meninas estavam ali, a Paula, a Josi, e elas foram as únicas que tiveram a oportunidade de fazer contato com quem passava ali fora, perguntava, um senhor foi, deu ameixas e tal, mas nós não tínhamos esse contato. Então, a gente tinha aquela vontade de fazer amizade, de ouvir a conversa deles, mas não era tão fácil assim. Então, passavam as crianças vindo da escola, passaram umas meninas, umas moças, e assim foi o pouco contato que tivemos. E aquela vontade de falar, olha, eu estou aqui para falar de Jesus, mas a gente não pode falar de Jesus. Então, eu estou aqui para que você veja Jesus em mim. Foi isso que eu senti. Então, eu me senti muito presa. E muitas vezes eu pensei, poxa vida, eu tenho uma amiga que não é adventista e eu pouco falo dela. Eu tenho vários alunos que eu mal falo de Jesus, a gente ora no início de uma aula, a gente às vezes canta e tal, mas a gente não aproveita tanto a oportunidade. E uma coisa que eu pensei é que nós viemos de lá para cá, porém o pastor ficou lá sozinho, mas a família dele. No último dia, ao sairmos de lá, uma irmã jordaniana, ela já tem mais de 70 anos, ela nos enviou um bolo, um lanche, porque nós estávamos saindo, ela nos mandou para o café da manhã. E eu fui à casa dela para buscar, e na hora de ir embora, nós cantamos Mais Perto Quero Estar. Nós cantamos em inglês, e ela cantava em árabe. E foi um momento assim que eu não conseguia cantar, de tanta emoção. E ela começou a chorar. Porque eu olhei nos olhos dela e eu vi que ela sentiu assim, estão indo embora as únicas pessoas que acreditam no mesmo que eu. E aquilo mexeu demais comigo. E eu quero aproveitar as oportunidades que eu tenho para falar de Jesus. Amém. Isso mexeu demais porque nós somos muito ricos, irmãos. O Brasil é muito rico. É um dos países mais evangelizados no mundo. E eu fiquei pensando, o que eu estou fazendo que eu não estou preparando minhas filhas para serem missionárias? Se você tem a oportunidade de ensinar os seus filhos a falarem inglês, espanhol, coloquem para falar, porque eles precisam ir para esses campos missionários. Não adianta a gente ficar só aqui. O pastor Christian precisa de pessoas para dar aula de violão, pessoas para dar aula de inglês, pessoas para ensinar arte culinária, pessoas para ensinar diversas coisas, porque é a única forma com que essas pessoas poderão frequentar ali e vivenciar um ambiente diferente. Então, se você tem oportunidade, tem pessoas que já estão aposentando e têm habilidade com a língua, gostariam de dedicar 2 ou 3 anos para o serviço missionário, jovens que gostariam de dedicar 2 anos ao serviço missionário, pessoas que têm condições de parar o seu período de trabalho e dedicar alguns anos ao serviço missionário, eu acho que é algo que a gente precisa pensar, porque, na verdade, esse lugar só poderá ser alcançado se nós começarmos a nos dispor. No passado, algumas pessoas, Josué, se disporam. É por isso que tem aquela escola lá, que na pandemia fechou. Por isso que tem aquela igreja, que são 80 mil, mas na igreja só tem 20 pessoas que frequentam esporadicamente, são 8 pessoas que frequentam todos os sábados. Desses 20, 8 são locais, os outros são pessoas que estão lá a trabalho. Vocês entendem o tamanho do desafio? E eu sou da área da educação, o que mais me machucou foi ver aquela escola de uma certa forma fechada, e a escola que tem no centro de Amã, ela tem 80 alunos. Só que se ela não chegar a 120 alunos no ano que vem, a União vai precisar fechar, porque eles não dão conta mais financeiramente de manter o local.
Então eu peço a vocês que orem por lá e que pensem que nós podemos, de alguma forma, nem que seja 1 ano ou 2 anos da nossa vida, ou enviar os nossos filhos para que possa apressar a volta de Jesus. Amém. Muito obrigado, professora. Amigos, isso é bem complexo. Eu participei disso pessoalmente aqui. Né, aqui na CP, nós mexemos ali na unidade de Santa Efigênia, com 400 alunos, nós fechamos uma escola. Na reunião, estive com os pais, a sensação é horrível. Horrível porque dá uma sensação que você está destruindo uma estrutura que existe, que leva o Evangelho, mas foi por uma boa causa que hoje todos os pais foram atendidos, tá? Bem diferente do contexto de lá. Nós realocamos para a unidade do Boa Vista, que tinha 700 alunos e 400 alunos. Hoje, Boa Vista tem quanto? Tem 1.100 alunos. Todos os alunos foram acoplados numa mesma unidade. Só que lá vai extinguir a essência da igreja adventista. A gente olha um prédio gigante, com 80 alunos, e a única questão que eles me falaram é que só existe a diretora que é adventista. O resto dos professores são muçulmanos, porque está lá. Então, imagina, o adventista é o diretor. Ele tenta falar sobre Cristo, mas os professores são muçulmanos. Então, é complexo, é uma região bem complexa mesmo. Mas, amigos, para isso, Deus tem nos chamado, nos desafiados diariamente. Só tem mais 2 slides para nós concluirmos. Vamos ver se ele vai passar. Esse daqui, tá? Esse slide eu queria que você abrisse a sua Bíblia, porque não tem sentido nós estarmos... Não passou? Aí, Rodrigo, isto. Eu queria que você abrisse a tua Bíblia. Não faz sentido nenhum estarmos aqui sem ouvirmos um pouco sobre a palavra de Deus, tá? No capítulo de 2 Reis, capítulo 5, 2 Reis, capítulo 5. Tá bom? É uma história muito conhecida para quem tem crianças, tá? Eu queria cantar essa música hoje, só que foi melhor em inglês, fica tranquilo, tá? Eu falei assim, vamos deixar o inglês ali que fica melhor, Primeiro mergulho, segundo mergulho, terceiro mergulho, quarto mergulho, quinto mergulho, sexto mergulho, sétimo mergulho, É isso mesmo, eu tenho filho, gente, eu não posso falar. É assim lá em casa, Mas essa música conta um pouquinho sobre Naamã. E eu gostei dessa cena por 2 fatores. Ali é o Rio Jordão, onde Jesus foi batizado, mas teve muitos milagres que está canalizado nesse mesmo rio. Toda a vasta parte frutífera do Oriente Médio, de Jordão e Israel, está atrelado a esse rio. Tá? E ele é horrivelmente feio. Por isso que eu coloquei a foto. Você achava que era um rio lindo, top, professora? Vamos lá, olha aquilo ali. Isso é real. Eu até escondi um pouco da escada, que tem um barro assim. É bem feinho mesmo, sabe? E a gente esperava que fosse alguma coisa cristalina, mas aquilo me impactou demais. Porque Jesus foi batizado no que é simples. Tem outros rios mais bonitos lá. Cristo, Ele trabalha no que é simples, para te oferecer o que é eterno. Eu fiquei extremamente chocado. Amigos, eu queria ler com vocês 3 versinhos, nem é os versos que estão ali, mas só para contextualizar, que depois em casa fica a tarefa. O versículo 1, então, do capítulo 5 de 2 Reis, conta a história de Naamã. Na minha Bíblia diz assim, Naamã é curado da lepra, o subtítulo. Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do seu senhor e de muito conceito, porque por ele o Senhor dera a vitória da Síria. Era ele herói de guerra, porém, tá, só para ver se a Bíblia tua está igual a minha. Porém, leproso. Sabe quando existe porém? Sabe assim, mas, E é bem interessante, no versículo 3, eu queria que nós lêssemos juntos, diz assim, disse ela à sua senhora, tomara o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele restauraria a sua lepra. Amigos, nós temos ali 5 minutinhos, eu queria deixar uma mensagem bíblica para vocês, sobre uma pequena escrava. Escrava, nós não temos noção do que é ser escravo. Me desculpa, passou-se o tempo, mas hoje sim, um refugiado. Você conhece um refugiado de perto? Eu tenho um desafio pessoal que eu acompanho um refugiado aqui há uns 8 anos. E tem hora que você não aguenta mais de tentar ajudar, que é um complexo de sentimentos. Essa jovem menininha cativa, ela era uma judia, hebreia, ela estava na Síria, que é do lado, mas é um país que tomou em guerra, Então ela foi arrancada de casa, não sei se os pais foram arrancados ou ceifados, não sei qual era o contexto, mas ela foi ser escrava na casa de quem? Naamã. Se você conhecer um pouquinho sobre a força bélica do Oriente Médio, um comandante do exército, meu amigo, ele não era qualquer um.
não era qualquer um, não tinha qualquer recurso, né? E o que mais me chama a atenção, nessa composição toda, só para a gente encerrar também, é que essa menina cativa, ela tinha todo o direito de ser diferente do que ela foi. Ela tinha todas as sequelas de um momento trágico na vida dela. Ela poderia olhar para Naamã e falar assim, foi você que me tirou da minha casa, que, enfim, não sei o que fez com a minha família, tirou parte dos meus sonhos, porque eu não sei você, mas eu tenho sonhos para os meus filhos. Quando eu vejo eu trabalhando hoje, foi um sonho que eu tive quando eu estudava também. Quando você vê conquistando alguma coisa, quem é desbravador, sonho de ir no Camporim, não existe. Imagine você ser retirado à força de onde você está, e para ser escravo de alguém que você não conhece, e alguém que fez sofrer da tua família. Mas Cristo, da mesma forma como ele se batizou de uma forma simples, ele vai usar sempre a simplicidade, para apresentar lições profundas para nós. A escrava, a menininha ali, ela escolheu acreditar e expressar o que ela deve ter aprendido de um lugar diferente. Onde será que ela aprendeu aquilo que ela cria? Não, fala, vamos ouvir. Onde você acha? Bar? Casa. Se o teu lar não testemunha do Senhor, está errado. A nossa casa precisa transformar. Amigos, eu não sei você, Jesus está voltando. Se você quer ou não, ele vai voltar. E o inimigo não brinca com seu filho. Ele não brinca com o seu casamento. Ele não brinca com você. Nós não podemos brincar de ser cristãos. Eu falo isso porque me comove, sabe por quê, amigos? Todo dia andamos brincando com algo que é eterno, é sério e preocupante. Amigos, eu só queria deixar com vocês um versículo. 1 Pedro 2,9. Eu sempre falo o mesmo versículo, porque Cristo, ele escolheu você. Não, é você, meu amigo. Se você está aqui hoje, você está assistindo esse vídeo, em algum momento, Deus te escolheu. E quando ele fala, vós sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar o quê? Das virtudes, de quem te tirou da onde? Das trevas, para onde? Para a sua maravilhosa luz. Nós somos raça eleita. Nós somos nação santa. Nós somos o povo de propriedade exclusiva de Deus. Faz sentido ser nós e não fazermos nada? Vamos falar a verdade. Faz sentido você ser parte, um sacerdócio real? Faz sentido? E continuar vivendo do jeito que vivemos? Continuar tratando o sábado do jeito que tratamos? A professora Zélia falou sobre isso, me desculpe, gente. Mas o sol está se pondo, eu estou chegando em casa. E olha que eu trabalho meio período na sexta-feira. É confortável falar sobre isso? Não é. Mas Jesus Cristo vai voltar a despeito da nossa condição. Infelizmente, e quem deveria testemunhar somos nós. Amigos, o meu apelo para vocês é que hoje você faça um compromisso com Cristo. Não Josué, esquece o Josué, entenda a palavra de Deus, leia a palavra de Deus e faça um compromisso com Cristo. Precisamos testemunhar. Não existe como você conhecer a verdade e não ser missionário. Não tem como. Se você me explicar na palavra de Deus, no espírito de profecia, na vida dos discípulos, Josué, eu consigo ser um adventista do sétimo dia e não ser um missionário? Me explica. Explica para a igreja mundial. Não existe. Se você vive esse evangelho, ele precisa arder no seu coração a ponto que nós possamos transformar as pessoas. Infelizmente, o secularismo, esse mundo faz com que a gente não veja isso. Você percebe? Você percebe que sempre está ruim para você? Você percebe que você trocou teu carro e você acha que teu carro está feio porque já tem um novo? Meu carro é 2022, irmãos. Eu estou olhando os 2023, o 24 já lançaram. Sabe o que é isso? Esse é o mundo que vivemos. Eu vou colocar um hino, é um hino bem conhecido dos Adoradores 2, que ele vai falar por mim no apelo. Eu queria que você cantasse, assentados. É um hino de 3 minutos, é um hino até animado, não é hino de, sabe, vou chorar no final do sermão, não é isso. Mas eu queria que você se comprometesse com Cristo, ou pedisse para que o Espírito Santo abrisse as vendas dos nossos olhos, ou de alguma forma nos movesse a agir. Eu falo agir para que você entenda assim, José, como eu posso agir? Eu vou sair pregando, fazendo conferência? Não é isso, amigos. O Evangelho é muito mais simples do que isso. O agir, volto a te falar, é você ir lá, ajudar o teu vizinho a rastelar o quintal,
É você pegar um sábado, o bolo que sobrou do pôr do sol, entregar para alguém que está faminto. É você ver no semáforo a pessoa pedindo um Pix porque está com criança no colo, chorando, e você parar de pensar que ele é um usuário de droga e começar a entender que existe uma pessoa que precisa, e se ele está mentindo ou não, o conceito de mentira não é contigo, é ele com Cristo. Entendeu? Ou você não faz isso? Amigos, é complexo, é pesado mesmo, sabe? Mas cada vez que eu participo de uma missão, eu volto mexido no sentido que eu sou orgulhoso, egoísta, só penso no meu lado, infelizmente. E quando eu vejo como Deus é maravilhoso conosco, né, a qualidade de vida que temos, esquecemos que fomos feitos para testemunhar. E quando eu vejo a igreja morrendo onde ela deveria ter, onde ela nasceu, você não fica preocupado? Vocês que falam inglês, você acha como está os Estados Unidos? O coração do adventismo. Como está a Europa? Está bem? Amigos, se nós não se movermos, a maior massa do adventismo no mundo é o Brasil. Se não se movermos, nós vamos caminhar para o mesmo lugar. Né? Lembra quando tinha JA? Aqui é JA. Social, o que é social? Meu filho, me desculpe, mas isso fazia com que você envolvesse com a igreja. Né? Amigos, vou colocar uma música, é missão, pode cantar também, nós vamos só orar depois da música, mas eu não queria que você saísse daqui, não é o José que está falando, entenda, amigos, por favor, que o Espírito Santo peça, Senhor, me mude, apresente de alguma forma, alguma coisa que eu possa fazer em prol do Evangelho. O pastor Júlio Diniz é o pastor da nossa igreja, mas eu tenho certeza, se todos nós, de alguma forma, alcançar de alguma forma alguém, você acha que vai ser mais fácil que o Evangelho seja pregado? Sem dúvida. Eu queria que vocês cantassem. Pode ver, tem imagens da missão também. É uma música ali, Rodrigo. Mas eu não queria que terminasse a música. Você vai se colocar em pé no final da música, mas faça um compromisso sincero com Cristo. Para que Deus apresente, abra teus olhos, ou traga alguém que você possa ajudar. Às vezes a pessoa está passando do teu lado todo dia, você não percebe, né, submerso nas suas rotinas. Coloca para nós ali. Levando a vida de forma tão carente, sem ter um pingo de fé e esperança, sem crer no mundo melhor. Estou aqui para fazer a diferença. Eu vou em frente, não há quem me convença. Vou permitir, o Senhor vai agir, e usado então eu serei, cumprindo a missão. Se puder cantar, pode cantar. Levando o amor, cumprindo a missão, estendendo a mão, deixa Deus agir.
Amém? Cumprindo a missão. Vamos orar? Senhor nosso Deus, amantíssimo Pai, te louvamos pelo teu cuidado por nós, pela oportunidade que temos de conhecer a tua verdade, ó Pai. Ajude-nos a cumprir a tua missão. Usa-nos para teu serviço. Em nome de Jesus. Amém.